Amém. Números 22. A trajetória desse homem chamado Balaão, contratado pelo rei Moabita com a intenção de amaldiçoar um povo que já tinha sido abençoado pelo Senhor. Hoje nós vamos ler e meditar um pouco a partir do verso 21. E eu afirmo que essa palavra aqui, ela tem totalmente a ver com a nossa vida. Essa palavra aqui, ela precisa ser prestada muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai mover, vai trabalhar com pinça no nosso coração nessa noite. Nos mínimos detalhes, há coisas que precisam ser revistas, há coisas que precisam ser corrigidas, há coisas que precisam ser colocadas sobre a mesa da análise. E eu quero convidar nessa noite a toda a igreja para, com muita humildade assim, meditar nessa palavra, nessa passagem, no centro, no espírito que essa palavra tem para nos ensinar. Então nós já fizemos a introdução desse texto, analisamos um pouco a vida do Balaão, sobre aquilo que Deus falou com ele, e Deus deixou claro que não deveria ir, não deveria amaldiçoar o povo, e Deus deixou claro que o povo já estava abençoado por ele. Então, quem pode amaldiçoar um povo que Deus abençoou? A palavra de Deus é não vai, eu não quero que você vá. Então, a partir do verso 21, começa aqui a caminhada, uma trajetória. E dentro dessa caminhada, muitas pessoas se encaixam. Deus tinha dito que não. Então esse menino espiritual, essa pessoa que fica ali tentando contra a vontade de Deus, recebe um sim. Assim, então vai e faça a sua vontade. Então esse sim de Deus é o pior sim que alguém pode receber. Quando Deus já deixa claro que não, mas a pessoa fica ali insistindo, e ela quer ouvir um sim. É possível ouvir um sim depois de um não, mas é um sim com gosto, com cara, com cor de não. Não era para ir, mas ele insistiu. Então Deus falou assim, então vai. Muitas pessoas ficam insistindo na coisa errada até que Deus solta o pé do freio. Então esse texto aqui vai falar de uma trajetória. Então essa palavra então, no verso 21, ela tem nela, ela é como uma semente. E uma semente tem dentro dela raízes, caule, folhas, frutos, flores. Uma semente tem tudo dentro dela. Essa palavra então, ela tem dentro dela, incubada dentro dela, todos os primeiros versos, 20 versos desse capítulo 22. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Olha só, o enganador tinha discípulos. Então todo profeta mau, ele também cria ali os seus discípulos. Ele tinha alguns discípulos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante
e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você percebe que afunilou? Havia primeiro uma vinha, de um lado vinha, do outro lado vinha, afunilou, muro de um lado, do outro lado, e até que chegou num ponto que fechou, não tinha mais para onde ir. 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: porque zombastes de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. O cara estava tão louco, tão obstinado, que a jumenta falou com ele e falou de volta. Tão maluco ele estava, tão grosseiro estava o coração dele. Verso 29, respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta, falou de volta. Então, quando você começa a ouvir o animal falar, é porque alguma coisa bem errada não está certa. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a jumenta eu deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isto falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnão e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? O homem estava com pressa. Então ele estava ansioso para resolver o problema. Ele queria resolver esse problema do povo que tinha saído do Egito, estava lambendo a terra. Ele queria resolver esse problema que não deixava ele dormir. Porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Porque não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Não, tá bom. Tá bom então. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Huzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote-Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Amém? Meus irmãos, para o problema de Balaque, e o Balaque estava diante de um problema. Então, na esfera espiritual, aqui nesse caso, esse Balaque, ele representa o mundo das trevas. Ele representa Satanás e os seus demônios. Ele representa ali a esfera oposta à esfera do Senhor. E esse Balaque tinha um problema. A igreja, o povo de Deus, a congregação dos santos, o projeto de Deus estava o incomodando. Ele tinha um problema. E para o problema de Balaque, Balaão era a chave para resolver esse problema. Então, era a única chave. Ele olhava para esse profeta, esse Balaão, e ele entendia que essa era a chave para abrir essa porta,
para destravar esse problema. Balaão é a nossa chave. O dinheiro, a ganância, os elogios, assim, aquela massagem de ego que o Balaque fez com o profeta, foram a chave para trazer o profeta até Moabe. Então quem destravou o profeta? O dinheiro e a honra. Isso é muito especial. Nós vamos fazer tudo o que você precisar, porque não tem ninguém sobre a face da terra igual a você. Então cuidado com os elogios. Cuidado. Essa é uma das áreas que Satanás mais tem trabalhado na vida dos crentes. Então a pessoa fica magoada por alguma coisa e alguém tem que correr atrás dela, porque ela se apega ao texto bíblico, porque Jesus deixou as 99 para correr atrás de uma. Então, na verdade, não é para correr atrás de uma ovelha, é para correr atrás de alguém que está ferido, magoado, orgulho machucado. Então eu tenho que ser chamado de muito especial, senão eu não volto. Cuidado, isso é perigoso. Isso é perigoso. Então esse Balaão, ele só vai, porque nós entendemos a partir do começo do texto, que o dinheiro nem era tão importante assim. Ele não se deixou dobrar pelo dinheiro. Ficou um pouco caído, mas ele ainda ficou digno. Mas quando o Balaque ofereceu honras, então o coração caiu. Então quando ele elogiou assim, caiu todo aquele muro, toda aquela proteção de profeta caiu e ele cedeu então à tentação. A ganância e a carência pela honra foram as chaves para abrir a porta da loucura na vida do profeta. Então quando a gente olha aqui do verso 21 em diante, é assim, aqui é uma sessão de loucura. Não é assim sessão da tarde, é a sessão loucura. Isso aqui dava um capítulo da loucura. Então o que abriu essa porta para o profeta entrar nesse caminho da loucura, assim, alguns quilômetros de espancamento? Sabe aquela pessoa que entra numa furada, achando que é um barco tranquilo, e ela passa ali um ano assim, apanhando do céu e do inferno? Esse é o Balaão. Ele entrou dentro de um caminho, mas a chave que abriu essa porta para ele ceder foi a ganância e a carência pela honra. Meus irmãos, nós precisamos resolver o nosso problema da carência. Uma carência não resolvida, ela fecha portas para Deus trabalhar na nossa vida. Então cada um precisa, na sua esfera, dentro da sua familiaridade, se conhecer e resolver as suas carências. Carências são brechas de infiltração para orgulho. Carências são portas de apostasia. Carências geram na nossa vida créditos de injustiça. E essas carências, nós não podemos trazer essas carências e colocá-las num prato e ficar guardando e cuidando. E tem pessoas que cuidam das carências, se elas forem curadas, é como se a libertação fosse uma coisa que a carência fizesse falta. As carências precisam ser resolvidas. As carências, elas são portas de infiltração de idolatria na vida das pessoas. Às vezes a pessoa não idolatra lá um Deus de gesso, de madeira ou de pedra, mas ela tem afetividade por coisas, e ela diz isso que ninguém toca. Que ninguém toca, às vezes são pessoas, são animais, são sentimentos, são fotos, são histórias. Aqui ninguém toca. Então a carência, ela abre a porta da idolatria na nossa vida. Nós precisamos buscar a cura para a carência, meus irmãos. O Balaão ficou cego. Diante dessa proposta, dessa ganância, da carência atendida, ele ficou cego e entrou a loucura no coração do profeta. E no ministério, às vezes a gente assiste de camarote a loucura no coração das pessoas. Loucura. O texto lá em Provérbios 9:13 diz assim que a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. É loucura. Você já viu uma pessoa apaixonada? E a pessoa está apaixonada pela pessoa errada, todo mundo enxerga aquilo menos ela.
E você vai tentar dar um conselho para essa pessoa, ela aceita? Ah, nunca. É melhor deixar quebrar a cara e de repente começa a abrir os ouvidos. Por isso que o texto diz que a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe de coisa alguma. Provérbios 9:13. Lá em 1 João 2,16, o nosso irmãozinho João, ele escreve algo bem interessante. Ele diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu sempre digo que o diabo tem 4 filhas. Jesus mesmo diz lá em João que o diabo é o pai da mentira, é a filha mais velha, a primogênita. Então depois que o diabo gerou essa filha, isso aqui não está escrito na Bíblia, isso aqui é Evangelho segundo o Adair, tá? Mas eu vou dizer que o diabo tem 4 filhas. A primeira é a mais velha, é a mais machona, é a mentira. Ela também é mais delicada, ela entra. Então a primeira filha, a segunda filha se chama a concupiscência da carne, é a segunda filha do diabo. A terceira filha de Satanás é a concupiscência dos olhos. E a quarta filha é a soberba da vida. E essas 4 filhas, pensa assim umas filhas que são unidas. Elas são uma família unida. Às vezes a igreja de Jesus não é tão unida, mas as filhas de Satanás, elas andam sempre juntas. Aonde entra uma, na casa de alguém, entra as 4. Então uma abre a brecha, entra e todas entram. E a ganância é o desejo por honra, são concupiscência da carne. Então às vezes as pessoas pecam e elas dizem assim: mas é que a carne era fraca. Agora pensa comigo, se a pessoa cedeu ao pecado, não é porque a carne era fraca, a carne estava forte. A carne estava forte, não fraca. O espírito que estava fraco. Deveria ser o contrário. A carne deveria estar fraca e o espírito forte. Ela não cairia naquela concupiscência. Então quando nós falamos aqui da vida do Balaão, nós estamos levantando uma sentença contra nós. Porque a vida do Balaão, ela é igualzinha à nossa vida. Ninguém hoje à noite pode ficar de fora. A ganância e o desejo por honra são concupiscência da carne, são concupiscência dos olhos e são a soberba da vida. Então todas essas 3 filhas, elas são como um confete de chocolate, que lá dentro é concupiscência da vida, concupiscência da carne, soberba dos olhos, e por fora é mentira. Então tudo isso era revestido por mentira. E o Balaão estava obstinado. Você consegue ver no texto que ele estava obstinado? Então olha só, a gente vê nas escrituras os anjos trabalhando do começo até o final. Desde que Deus colocou lá um anjo com espada de fogo para Adão e Eva não voltar mais para o jardim, há anjo na história. Há anjo. O Abraão recebeu os anjos e serviu um banquete para os anjos. O Ló recebeu os anjos e eles o livraram da morte, do fogo. A gente vai ver que o Isaac ou o Jacó teve um encontro com anjos que subiam e desciam. A gente vai ver que Elias foi servido por anjos por um banquete que ele andou depois 40 dias e 40 noites. O Gideão recebeu um anjo que deu para ele uma incumbência de um ofício, de um trabalho. Então todos esses receberam anjos. E o Balaão também recebeu aqui a visita de um anjo. Então nem o Ló, que tinha assim saído de uma apostasia de andar com Abraão, que andava junto com lá montando altares e sacrificando ao Senhor, nem o Ló tinha sido assim tão blasfemo contra o Balaão, porque até o Ló recebeu anjos que não se opuseram a ele, pegaram ele pelas mãos e tiraram de Sodoma e Gomorra. Mas o Balaão teve aqui uma experiência um pouco mais séria, um pouco mais profunda. Talvez essa aqui seja a experiência de muitos crentes. O ser humano obstinado não ouve conselho do Senhor. Você quer ver alguém obstinado, ele fica surdo. A única coisa que ele ouve é o conselho do seu próprio coração. Ele fica regurgitando a sua vontade, ele fica se retroalimentando com o seu desejo, e ele fica ali naquele círculo vicioso da sua vontade. Você quer ver alguém obstinado? Ele fica surdo
e ele não ouve conselho de Deus. O pastor fica obstinado, mas pode ser, e tem pastor que fica obstinado, ele pode ler a Bíblia, mas a Bíblia é para os outros, ele nunca é para ele. Então quando Deus corrige na palavra, mas não corrige aquele pastor, aquela palavra de juízo é para outra pessoa, nunca para ele, é obstinado. A pessoa fica louca, loucura no coração. Quem fica obstinado fica arrogante, ignorante e continua insistindo no erro. Ele fica ali martelando o erro, dizendo: esse erro aqui vai ficar certo, vai acertar. O obstinado ele fica ali insistindo no erro. O obstinado não ouve correção. Então quando nós ouvimos correção, nós também precisamos corrigir o coração. Uma das grandes provas características de que nós ouvimos uma correção é quando nós corrigimos o coração, não apenas as atitudes. As atitudes são as coisas externas, mas quando nós corrigimos o coração, nós corrigimos o interior, e a partir de um interior corrigido, mudam as nossas atitudes externas. Então quando nós apenas corrigimos as atitudes fora de nós estamos blefando o jogo, nós estamos tentando enganar Deus. Mas quando nós corrigimos o coração, nós mudamos a essência dos nossos pensamentos. Mas alguém obstinado não ouve correção, não tem jeito, ele não ouve correção. Alguém que está obstinado por alguma coisa, assim, fixado, teimoso por alguma coisa errada, ele acredita que é mais sábio do que Deus. Já conversou com alguém obstinado? Ele é mais inteligente que Deus. Ele pode ouvir uma pregação séria, mas ele pode dizer: mas não é bem assim. No meu caso é diferente. Assim, a palavra de Deus pega geral para todo mundo, menos para o obstinado. O obstinado, ele sempre tem uma explicação para sair daquela situação. Ele sempre é mais inteligente e mais sábio do que o eterno, do que o transcendental, aquele que criou todas as coisas. É o obstinado. Quando eu começo de ficar assim, inteligentão, assim, tenho resposta para tudo, e tem gente que é assim, responde tudo, tem tudo na ponta da língua. Cuidado, essa sabedoria não vem do Senhor, ela vem de um outro lugar, mas não vem do alto. O obstinado, ele acredita que os seus argumentos vão transformar o erro em acerto. Você pode olhar aquele que é obstinado, um Balaão da vida, ele nem anjo ele vê. O texto diz aqui no final que o anjo teria matado ele, mas ele não viu nada. Então o obstinado é terrível. E nós precisamos com um coração muito sincero, orar para Deus, para que o Senhor nos livre disso. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer: eu não. Quando o apóstolo João escreve lá em 1 João capítulo 1, ele diz: aquele que diz que não tem pecado já pecou. Todos nós podemos entrar num caminho assim, todos nós. Às vezes nós temos uma facilidade muito grande de gerenciar tempos difíceis na nossa vida, que nós precisamos administrar nosso dinheirinho, nossas moedas, mas nós temos uma dificuldade muito grande de gerir o tempo da prosperidade. Então quando vem o tempo da prosperidade, então as pessoas começam a ficar obstinadas, elas não ouvem mais a correção, elas não querem mais ouvir conselho, porque elas estão assim abastecidas com as coisas da terra. Então assim, isso fica tudo tranquilo, assim eu posso continuar do jeito que eu estou, porque Deus está me abençoando. Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê humildade até mesmo na prosperidade. E esse homem aqui estava obstinado, ele estava louco, loucura no coração. Meus irmãos, quantas pessoas têm andado e entrado na apostasia por causa da loucura no coração? Nessas igrejas sérias, quantas vezes os pastores chamam uma família, um homem, um pai, para conversa, e às vezes essa conversa, ao invés de ela se tornar uma reconciliação, um acerto, essa conversa se transforma às vezes num conflito muito grande, porque a pessoa endurece o coração e ela diz: eu não vou mudar,
obstinado. O Salmo 32, verso 9, o texto diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra forma não te obedecem. Então esse cabresto aqui, traduzindo para a nossa vida humana, ninguém vai colocar um cabresto, um freio na boca de uma pessoa, mas são os juízos de Deus. Quando Deus arranca alguma coisa da gente, Deus abre a porta de um juízo e se esvai pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, um valor financeiro, ou a saúde, ou pessoas. Então tem pessoas que não têm outra forma de Deus dominar a não ser por essa forma, imprensando o pé contra o muro. Às vezes não tem outra forma de Deus dominar uma pessoa a não ser fazer com que ela quebre a cara, senão ela não acorda para as coisas da vida. O pastor Warren Wiersbe diz assim: Balaão estava agindo como um cavalo ou uma mula, correndo impetuosamente adiante de Deus e ao mesmo tempo recusando-se obstinadamente a obedecer às instruções claras do Senhor. Precisava algo mais claro que isso? Não precisava, estava muito claro. Mas às vezes o claro para a gente fica assim: mas será? Mas eu quero tanto. Então a carne começa a falar mais alto, o desejo pelas coisas assim começa a entupir os nossos ouvidos, e a gente começa a se retroalimentar com a nossa vontade. Então a palavra de Deus não fica assim tão clara, mas o problema está em nós. O Warren Wiersbe continua dizendo: o Balaão sabia que Israel era abençoado, mas esperava poder amaldiçoar a nação, e então recebeu dinheiro e honrarias que o rei havia prometido. Era um homem hipócrita e dobre. E o pastor diz assim: Balaão estava enfeitiçado e não conseguia ver sua própria desgraça. Meus irmãos, alguém que fica assim, fica enfeitiçado. Ele fica enfeitiçado pela própria burrice. É isso. Assim, são palavras assim, não muito cultas, mas é a verdade. Fica enfeitiçado pela própria burrice. E o Balaão estava tão enfeitiçado por aquilo que ele não conseguia entender que ele cairia numa desgraça. Lá bem mais para frente, tem um texto lá que fala que numa das batalhas o Balaão também foi ferido à espada e foi morto. Então foi um juízo que veio sobre a vida, e ele deixou de existir na história, perdeu o direito de continuar na história por causa da obstinação dele. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, para mim esse texto aqui é uma ressonância, uma radiografia, um exame de um caminho que está debaixo da ira de Deus. Esse aqui é o caminho de alguém que está debaixo da ira de Deus. O verso 22 começa dizendo assim: acendeu-se a ira. O que é acender a ira de Deus? O zelo. Deus é santo, e acendeu-se a ira de Deus, porque no coração paterno de Deus há uma esperança de que a gente volte atrás, de que a gente dê marcha ré na nossa vontade e dá uma repensada. Meus irmãos, não existe ninguém que tenha mais esperança na nossa salvação do que o Papai do Céu. A justiça dele é essa. Ele tem esperança de que a gente volte atrás, que a gente use o travesseiro como bom conselheiro, e a gente volte atrás, pise no freio, ou tira o pé do acelerador, dá uma pensada e diz: eu pequei. Então eu vejo aqui nesse texto assim, Deus dando um espaço de tempo para o profeta pensar, e eu acredito que no coração de Deus havia uma esperança. Ele não vai ir, ele vai desistir. Por isso que o texto faz questão de mostrar no verso 21 que o Balaão levantou-se pela manhã, arrumou a jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Então aqui acontece algo sobre a terra, e então o texto mostra na eternidade o que está acontecendo. No 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor
pôs ele no caminho por adversário, inimigo. Meus irmãos, é coisa terrível quando Deus se coloca como adversário de uma pessoa. Quando Deus se coloca como inimigo de um pastor, de um ministério, de um pai de família, de uma mãe, de uma criança. Quando Deus se coloca como inimigo. E você pode ver que esse texto aqui, anjo do Senhor, está escrito em letra maiúscula. Provavelmente é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que foi morto desde a eternidade para que a gente tenha vida. Então provavelmente esse texto está falando do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que estava ali envolvida com esse projeto de abençoar o texto. Então o anjo do Senhor veio e pôs-se a caminho por adversário. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes, acepção de escolhas. E essa ressonância, essa radiografia, ela mostra aqui um caminho que está debaixo da ira de Deus. Primeira coisa, a palavra de Deus já foi clara a respeito. Desobediência, confessa. Deus já falou: não vos colocais em julgo desigual com os ímpios. Mas a pessoa, ela tem uma esperança de que Deus vai mudar a lei pela transformação. Isso não vai acontecer, porque a ordem é clara. A palavra de Deus diz: não furtarás. Mas a pessoa, ela prefere colocar um sofisma dentro da cabeça dela, dizendo: não, mas o fazendeiro tem tanto, acho que Deus vai ter misericórdia. Assim, ladrão que rouba ladrão, 1000 anos de perdão. Então as pessoas começam de filosofar essas coisas na cabeça delas, para assim, tipo anestesiar aquilo que é sério. Meus irmãos, aqui tem uma coisa muito séria. Quando as pessoas se colocam contra Deus e Deus se coloca contra elas por causa de uma palavra que é muito clara. A palavra foi muito clara, da mesma forma como a palavra é clara para mim e para você nessa noite. Então essa aqui é a primeira evidência de alguém que está debaixo da ira de Deus: recusar a palavra clara. Segunda evidência, a falta de percepção de que algo de errado não está certo. Então essa caminhada do Balaão estava indo tudo bem, ou estava aos trancos e barrancos? Estava complicado. Então quando a nossa caminhada começa a ficar complicada, é assim, a gente precisa dar atenção para isso. Não está certo. A vida financeira está complicada, está apertada. Primeiro está uma vinha, depois é um muro, depois fica sem caminho, aí já imprensa o pé. Eu não posso dizer que Deus está me provando. É pecar contra o Senhor. Está assim uma mensagem muito clara. Então, assim, eu preciso perceber as coisas que estão acontecendo. E o obstinado não percebe. Ele enfia a cara na parede e diz: aqui eu vou passar e eu estou certo. E o Balaão não estava querendo perceber que as coisas que estavam acontecendo eram freios na caminhada. E esses freios na minha caminhada, eu preciso dar atenção e examinar, porque esses freios, eles têm ali uma raiz, eles vêm de um lugar. O porquê que o caminho estava fechado? Por que essa mula não queria passar ali? Ou a jumenta? Por que ela queria contornar pelo campo e não caminhar pelo caminho onde ela sempre foi? Então alguma coisa não estava certa. Nós precisamos examinar a nossa vida. Caminhos fechados. Às vezes nós não estamos enxergando o anjo com a espada, fechando o caminho, porque nós estamos cegos e obstinados. O Balaão estava assim. Se o nosso caminho não está fluindo, nós precisamos colocar isso diante do Senhor e nós precisamos pedir uma resposta. Às vezes uma correção, uma mudança de pensamento. Às vezes nós precisamos tirar coisas da nossa vida que são resíduos de pecado e que estão fechando esse caminho. Então a segunda coisa aqui é falta de percepção de algo que estava dando errado e a pessoa não estava percebendo. O terceiro ponto desse exame aqui
É quando até a jumenta enxerga as coisas e só você não enxerga. Aqui a jumenta é o animal, mas às vezes até mesmo quem não é cristão enxerga que não está certo a vida do crente. Isso não está certo. Até mesmo a jumenta olha e faz uma análise e diz: isso aí não está certo. Até a jumenta olha e entende que as coisas não estão fechando. Até a jumenta. Às vezes um ímpio, às vezes até um parente nosso que nem é cristão, faz uma análise da nossa vida e diz: meu irmão, assim, não quero me meter na sua vida, mas não está certo. Por que as coisas para você não estão fluindo? Por que o caminho está fechado? E às vezes nós temos isso. Até mesmo um médico que é ímpio, ele dá um diagnóstico bem interessante da nossa vida física, que atende e chega até no nosso mundo espiritual. A mula. Até a mula estava enxergando o anjo com espada e o profeta não. Dá para entender isso? Então a gente precisa levar isso aqui muito a sério. Quando até a jumenta enxerga as coisas e você não, e o pastor não, o líder não, o pai de família não está enxergando. O verso 23: viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho. Ela viu, muito claro, nem precisa usar óculos. Ela enxergou, com a espada desembainhada na mão. Então talvez essa espada ali era a mesma espada que o Adão e a Eva enxergaram. Era a espada do Senhor, desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. A jumenta se desviou. Então aquele caminho não era um caminho abençoado para esse profeta. Talvez se desviar do caminho era ainda mais abençoado do que continuar no caminho. A jumenta se desviou. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Então nós entramos no quarto ponto aqui, que a gente tem que analisar na nossa vida. Quando a raiva e a violência se tornam uma opção para sair do problema. Quando nós perdemos no campo do argumento, então nós às vezes temos que entrar no campo da violência. E quando nós entramos, nós ultrapassamos essa linha, essa divisa do bom senso para entrar no campo da raiva. Nós precisamos prestar atenção nisso. E essa raiva, essa violência, às vezes ela não é com um pau, mas ela é com as palavras, ou com vinganças, ou com alfinetadas. Uma violência. E nós precisamos prestar muita atenção no nosso coração, porque quando nós enchemos o nosso coração com raiva, com alguma coisa, nós precisamos desconfiar de que isso não está muito certo. Amém? Não é assim muito bom a gente falar um amém para isso, mas a gente precisa dizer um amém e eu entendi isso. Então quando eu fico com raiva de alguma coisa, eu preciso prestar atenção. Isso pode não estar muito certo. Às vezes o Espírito Santo já foi embora, o domínio próprio já não existe mais, então se gera uma ira, uma raiva. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então a ira, ainda um pouco para cada linha, ela é boa, porque ela é uma manifestação de que não está muito bom. Assim, a diferença entre o que eu penso, o que eu entendo, a ira é um pouquinho boa, vamos dizer assim. Mas quando eu ultrapasso essa linha, irai-vos e não pequeis. Então ele se irou, mas ele pecou. Cadê aqui o pessoal dos direitos dos animais? Ele bateu na jumenta. Vamos chamar a prefeitura, a polícia civil. Ele bateu no animal. Se percebe que ele ultrapassou uma linha, porque estava acontecendo algo dentro dele. Então esse caminho fechado, ele estava percebendo espiritualmente que não estava bom a coisa. Então ele expôs essa raiva, batendo em alguém que não merecia. Essa surra ele deveria ter levado. Ele deveria estar ali debaixo desse cacete. A raiva é a explosão pela impotência dos caminhos fechados. Ele estava impotente ali,
Deus estava prendendo ele. Então o negócio era explodir, era com palavras, com pauladas. E até a jumenta entendeu que Deus estava contra esse projeto. Só o profeta que não enxergava. Até a jumenta entendeu. Até a jumenta se desviou do anjo. Verso 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Então 3 vezes ele espancou. 3 vezes ele explodiu de raiva. Meus irmãos, uma das coisas que nós entramos no mundo espiritual após o ato da conversão, e a conversão é um ato. Ouvir, crer e quebrantar é um processo, mas a conversão é um ato. A santificação é um processo de domínio próprio. Então, às vezes, a indignação, ela não é um sentimento honesto. E a indignação pode ser, às vezes, fruto do pecado, que vai gerar mais pecado. Você entende que o Balaão, ele estava saindo de um pé estava no pecado, e ele estava aumentando o pecado sobre a vida dele. Ele não estava indo para um campo de santificação, ele estava indo para o campo de Deus estar mais ainda contra ele. E ele explodiu, batendo na jumenta. O verso 30, replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta? Olha só, ela tinha argumento bom. Então a jumenta estava dizendo: sou mais justa que você. E ela estava tão certa que nem o Balaão conseguiu contra-argumentar. Ele disse assim: é mesmo, você é mesmo uma jumenta muito boa e nunca pecou contra mim. O comentarista bíblico diz assim: porque Balaão não ficou surpreso quando a mula ou a jumenta falou. Ele faz uma pergunta: por que ele não ficou surpreso? Você percebe que ele não ficou surpreso? É como se ele fosse estar familiarizado com essa situação da jumenta falar com ele. Então eu li muitas vezes esse texto. Eu tive assim uma crise de riso dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu fiquei empatado com alguma coisa. Porque é que esse homem, ele retornou a conversa como se fosse algo assim familiar. Ele estava assim familiarizado com esse negócio. E o comentarista bíblico, ele tem um entendimento seguinte: Satanás falou a Eva por meio de uma serpente. E é possível que no passado os demônios de Satanás tivessem usado animais para falar com Balaão. E eu creio nisso. E Satanás opera através de animais também. Por isso que os demônios pediram para entrar nos porcos. Então há uma familiaridade do mundo espiritual em relação a usar animais. Até mesmo no submundo da magia negra eles usam também animais. E o diabo aceita o sangue dos animais. E o sangue é uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. É um vínculo. Por isso que Jesus derramou sangue. Então há uma familiaridade do mundo espiritual com os animais. E eu acredito que é uma possibilidade muito grande para mim que no ministério desse profeta ele tenha às vezes falado com os demônios através de animais. Então ele estava assim muito tranquilo. Quando a jumenta falou, ele retornou a conversa. Quando Deus precisa usar um animal irracional para comunicar-se com uma pessoa, é porque ela atingiu um nível muito baixo na sua vida espiritual. Nem Deus pode falar cara a cara ou pela palavra. Então Deus vai ter que usar uma mula, uma jumenta. E um dia, se o nosso animal de estimação começar a falar com a gente, presta atenção. Provavelmente a gente vai estar mais louco do que o animal. Mas aqui era Deus falando por meio da jumenta. Deus falando. E quando Deus tem que falar por meio de uma jumenta, a coisa é complicada. Essa ressonância, essa radiografia, esse exame de um caminho que está debaixo da ira do Senhor, tem mais um ponto. Quando a saída fica ainda mais afunilada. Então tem pessoas que dizem assim: pior não pode ficar. Mas pode ficar pior. Pode ficar pior. Então aqui a gente começa, o texto começa a falar lá no verso 24, que havia ali uma vinha. Então
Perceba que aqui começa a funilar no meio da vinha, e logo depois o texto fala que essa vinha levou no meio de 2 muros. Não sei se era muro de cidade ou se era muro de rochas, mas era aqui afunilando o caminho. E o texto começa a falar no verso 26, então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Acabou com o argumento do profeta. Acabou. Todo argumento tolo e obstinado tem prazo de validade. Todo caminho contra Deus chega no fim. Assim foram com aqueles que se levantaram contra Jesus. Assim aconteceu com aqueles que se levantaram contra o ministério de Paulo. Todo caminho de pecado tem um prazo e tem uma finalização. O único caminho que não acaba é o caminho da eternidade, que é o caminho da verdade e da vida em Cristo. Esse caminho segue para toda a eternidade. Mas o caminho do obstinado tem um final. Amém? Você entendeu isso? Então, se você está dentro de um caminho que você já entendeu, que você está obstinado e está à loucura, isso não vai terminar bem. Qual que é a saída disso? Se arrepender, pedir perdão e dar marcha ré e sair disso. E quebrar todas as raízes que foram fabricadas ali nesse período com aquele negócio e sair. As coisas não se resolvem por conta própria. Pecados não são resolvidos, caminhos pecaminosos não são resolvidos com o tempo. O tempo vai desfazer isso. Não. Mais adiante está lá aquele caminho grande e você tem de novo um encontro com aquele teu problema que você semeou. E aqui Deus afunilou. Entre vinhas, entre muro, e depois esmagou o profeta, o pé do profeta. Nós temos que sempre entender que as coisas nas Sagradas Escrituras, elas têm um objetivo, nada está por acaso. Na palavra de Deus, pés, eles significam aqueles que levam a mensagem. Há um texto em Isaías que diz: quão formosos são os pés daqueles que levam a palavra. O apóstolo Paulo coloca isso lá em Romanos. E a gente vai ver que o Senhor Jesus, quando envia os discípulos, diz: quando vocês entrarem numa casa e vocês forem rejeitados, vocês batam o pó do pé e vocês saem dali, batem em retirada. Então os pés, eles significam aquele que leva a mensagem. Por que Deus imprensou o pé dele? Por causa da mensagem que ele estava levando. Deus imprensou o pé dele para mostrar, para falar que a mensagem dele era uma mensagem de desgraça. E o que é imprensar o pé? O pé significa aquilo que nos move, aquilo que nos leva para frente. Deus imprensou aquilo que movia o profeta. É estratégico. E quando Deus move aquilo que nos leva, o Deus mexe naquilo que nos move, isso precisa levantar uma suspeita muito grande de que a gente não está no caminho certo. E que às vezes o anjo já falou com espada, já fechou o caminho, e agora Deus precisa imprensar um pouco mais, imprensar o nosso pé, para ver se a gente acorda para a vida. Mas o profeta não acordou para a vida. Então teve que vir a outra fase. A jumenta esmoreceu, verso 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo do Balaão. Ela empacou. Essa raça, os jumentos, eles fazem isso. Empacou, caiu debaixo do profeta. E então acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com uma vara. Espancou de novo. E a jumenta esmoreceu. E nós precisamos aqui chamar a atenção de um ponto muito importante. Cuidado. Lá no final do verso 22, bem no final, o texto diz assim: Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Então, ele tinha mais do que 2 servos, mas 2 estavam com ele. Cuidado, porque todo obstinado, ele também tem servos. Esse profeta,
muito provável que ele tinha na casa dele lá uma casa de profetas. Ele estava ensinando outros a serem profetas. Então essa obstinação, essa loucura, essa ganância, ela estava se reproduzindo em outras pessoas. Cuidado com pessoas obstinadas. Se nós andamos com os obstinados, a tendência é que isso se reproduza também na nossa história. E a gente fica assim cego, surdo, obstinado, louco, e não consegue perceber as obras de Deus. Verso 31. Quando começou de mudar essa situação, não mudou por causa de um arrependimento. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Então, vamos entender o seguinte, que nem Deus aguentava essa agonia do profeta não enxergar as coisas. Eu imagino essa situação, imaginando que Deus estava agoniado de tanto mostrar que estava errado o caminho e o profeta não entendia. Então Deus teve que abrir os olhos do profeta. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Se Deus não abrir os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar o perigo que nós corremos, porque a espada aqui significa justiça. Se não significasse justiça, o anjo viria aqui com flores, com rosas, mas ele veio com espada. E a espada significa justiça, significa executar um caso. E o texto deixa bem claro aqui o anjo falando: eu ia ter matado você e deixado a jumenta viva. Então tinha uma ordem de fazer justiça. Se Deus não interferisse no caso, seria um profeta aqui que acabaria com a vida, deixaria de existir na história a partir desse momento. E Deus interferiu na loucura. Que Deus interfira na nossa loucura. Amém? A gente precisa dizer um amém enquanto que a gente está consciente e nem tão louco assim, para quando chegar a loucura, Deus interferir logo. Porque essa loucura, ela está no nosso coração. O ser humano nasce com essa semente dentro de si, e ela pode brotar. Essa loucura, essa obstinação, o orgulho, a soberba, a concupiscência da carne, ela pode brotar. É só a gente acessar isso por um vacilo, por um deslize, e ela brota na nossa vida. E nós precisamos clamar para que Deus interfira antes que a gente entre nesse caminho. E Deus interferiu. Deus precisa interferir. Deus precisa interferir na nossa vida. E Deus interferiu abrindo os olhos do profeta. E Deus abriu o entendimento para ele enxergar o que estava acontecendo. Esses dias eu ouvi o pastor dizer assim, que a consciência está na testa. Só você não enxerga, os outros todos veem. E Deus conhece os nossos caminhos. Deus conhecia o coração dessa pessoa. E o verso 22 traz um resultado disso. 32, então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Então a pergunta é, diante dessa raiva que o Balaão estava, será que ele percebeu que até 3 vezes ele cometeu violência contra o animal? Provavelmente que não, porque o anjo trouxe os números para ele: 3 vezes você espancou a jumenta. Então, diante da presença do Senhor, o Senhor confronta o nosso pecado. Na presença de Deus há confronto ao nosso pecado, a nossa obstinação, a nossa loucura, a nossa violência. A presença de Deus confronta o nosso pecado. E é muito saudável quando nós somos confrontados e nós nos deixamos corrigir. E a presença de Deus confrontou o pecado do profeta. E por que espancaste a jumenta? É uma pergunta: por que você espancou? Volta a consciência. De repente, se você não tivesse tão louco, você nem teria espancado. Você está fora de si. Por que você espancou a jumenta? E o anjo deixa bem claro no verso 32: eis que eu saí como teu adversário. Alguém obstinado, ele não percebe que Deus é contra ele. Ele prefere continuar pensando
Deus está com todo mundo. Deus é meu amigo. Isso é para ver, pastor, como Deus está me abençoando. E quando a pessoa está na loucura, ela precisa se autoafirmar mais ainda. É experiência de ministério. A pessoa tem que se autoafirmar sempre de novo, como Deus está abençoando, como Deus está fazendo isso, como Deus está fazendo aquilo. Às vezes você nem perguntou, ninguém quer saber, mas ela tem que se autoafirmar. Mas na presença do Senhor, nós entendemos que Deus é o nosso adversário quando nós estamos desse jeito. Na presença de Deus, as escamas caem e os olhos se abrem, e a presença do Senhor elucida os fatos. Verso 33: a jumenta me viu já 3 vezes, se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Depois que a pessoa sai daquela loucura, ela testemunha dizendo: eu não sabia, eu estava quase morrendo, eu poderia ter morrido. Depois que a pessoa sai dessa loucura, ela entende que ela poderia ter ficado muito doente, ela poderia ter sofrido um acidente, ela poderia ter cometido uma fatalidade com a família. Mas enquanto que a pessoa está na loucura, não enxerga. Mas a presença de Deus elucida os fatos da nossa vida. O filho pródigo caiu em si. Quando ele foi elucidado, ele caindo em si. O apóstolo Paulo olhou para Jesus e disse: quem és tu, Senhor? O apóstolo Paulo em Atos 9 faz a oração de confissão e caem escamas nos olhos dele, de tão louco que ele estava, querendo matar os cristãos, crendo que ele estava ajudando a obra de Deus, matando gente, violência. Mas na presença de Deus, todos os fatos são elucidados e a gente cai de joelhos. A gente se quebranta, a gente é quebrado na presença de Deus. O verso 34: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, diante do Senhor há entendimento e há confissão de pecados. Pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. A presença de Deus abre os olhos das pessoas. A presença de Deus elucida fatos. E a presença de Deus traz consciência da loucura. E a presença de Deus deve trazer na nossa vida arrependimento e mudança de caminhos. Mudança de caminhos. Mudança de atitudes. Mudança em projetos. Mudança de fundamentos. A presença de Deus precisa transformar os fundamentos da nossa vida. Mudar os caminhos. E o verso 34, ele traz aqui que diante do Senhor há um entendimento e ele confessa o pecado dele. O verso 35, tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Deus tinha um projeto de abençoar o seu povo, não de amaldiçoar. O projeto de Deus era abençoar o povo dele. Então, já que alguém estava se levantando para amaldiçoar, Deus ia usar esse alguém para abençoar, porque não conseguia sair palavra de maldição de Balaão contra o povo de Deus. Na próxima sessão, nós vamos entrar no capítulo 23, e ali vai ser a primeira vez que Balaão tenta amaldiçoar, mas não consegue sair palavra de maldição, só de bênção. E Deus deixa bem claro aqui que Balaão poderia ir, mas a vontade e a honra seriam do Senhor, Criador dos céus e da terra, e ele não conseguiria fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. E eu creio que esse texto aqui, ele precisa fazer um exame, uma radiografia na nossa vida, nos nossos caminhos. Então todos esses ingredientes aqui, se tiver pelo menos um, já precisa ligar uma luz alerta. E o que a gente com o ministério enxerga, que esses ingredientes ali, a ansiedade,
São sintomas que demonstram às vezes que o caminho não está certo. A raiva demonstram que alguma coisa não está certa na caminhada, que tem um anjo com espada de fogo se opondo. É necessário voltar às raízes, é necessário voltar ao primeiro lugar, aonde tudo começou, para começar a construir uma nova caminhada. E às vezes o caminho não é esse. Às vezes Deus tem um outro caminho para a gente, e a gente fica insistindo nos nossos caminhos. Eu desejo que essa pregação, essa meditação hoje, levante dentro de nós uma consciência da gente repensar a nossa caminhada, o nosso ofício, nosso trabalho, nossas escolhas, para a gente colocar diante do Senhor uma análise na nossa vida. Amém? Você pode orar comigo em nome de Jesus. Papai querido, o Senhor é bendito nesse lugar, e eu desejo que o Senhor penetre essas palavras no nosso coração, para que a gente saia desse culto aqui com respostas. Eu te agradeço, Senhor Deus, que sempre de novo o Senhor insiste na correção da nossa caminhada, na correção do nosso coração, que o Senhor continue insistindo. E quantas vezes o Senhor já tem colocado o anjo com espada na nossa caminhada, quando o Senhor se colocou contra nós, colocou a mão no nosso peito, nos confrontou, fechando os caminhos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, tira do nosso coração toda loucura, toda obstinação. Eu quero clamar que o Senhor coloque no coração da sua igreja essa noite consciência com as coisas, uma consciência séria, uma consciência de eternidade, consciência de consequências. Coloca dentro de nós, Senhor Deus, o teu caminho, e ensina-nos, Senhor Deus, a andar nas tuas veredas e não imprensar o nosso pé com a loucura. Em nome de Jesus. Amém. Amém.